Olá, vamos começar a falar sobre arrays no Excel 2010. Um array é uma matriz, ou seja, um conjunto de elementos organizados em linhas e colunas. Temos aqui a situação de uma compra em que temos o produto, o valor e a quantidade de cada produto que foi comprado. Então eu quero exibir aqui a soma multiplicando o valor do produto pela quantidade do produto, dando então o total da minha compra. Tá? Então eu vou apagar aqui para vocês verem. Eu posso utilizar a função soma e vou tentar de uma forma que não vai dar certo, mas eu vou explicar por que não vai dar certo. Então eu quero somar esse intervalo aqui e quero multiplicar por este outro intervalo aqui, tá? Então aí nós temos aqui dois intervalos, B2 a B4 e C2 a C4. Então, se eu apertar Enter não vai dar certo, tá? Deu um erro aqui. Agora explicando por que não deu certo. Porque este intervalo aqui e este intervalo são dois arrays, tá? Ou seja, são duas matrizes, tá? São dois conjuntos de elementos. Então, sempre que eu trabalho com array, eu preciso informar de um modo diferente que ali possui array, tá? Então, como informar que ali está presente um array? Eu posso clicar aqui na fórmula ou apertar aqui na célula a tecla F2. Depois eu aperto as teclas Ctrl, Shift, Enter. E aí sim, o cálculo é feito. Então, quando eu aperto Ctrl, Shift, Enter, o Excel coloca no início da fórmula e no final da fórmula, tá? Então ele vai colocar uma chave no final da fórmula e uma chave no início da fórmula. Então, quando você se deparar com uma fórmula que contém chaves, é porque ali naquela fórmula existe array. Agora vamos ver como é a representação de um array. Então, temos aqui o total dos valores aqui presentes nesta coluna. Então, o array aqui aparece entre chaves, tá? E os elementos são separados por ponto e vírgula, tá? Mas o ponto e vírgula aparece quando o array está na vertical. Se o array estiver na horizontal, o separador vai ser diferente. Como podemos ver aqui, em que eu também tenho um array que está entre chaves, só que o separador aqui entre os elementos é uma barra ao contrário, tá? Então, quando o array estiver na horizontal, como é o caso aqui, o separador vai ser a barra ao contrário. E quando a célula tem uma fórmula que contém array, mesmo que eu altere os valores das outras células que formam o elemento do array, eu posso aumentar, diminuir, apagar os valores das outras células. Aqui na célula que contém o total, não vai sofrer alteração, porque ela está guardando aqui os valores dos elementos do array e não os valores que estão nas outras células. Só que quando eu faço o auto-preenchimento, o que acontece? O mesmo valor que está na célula de cima vai passar para as células de baixo. Então eu vou
fazer aqui o auto preenchimento, dando um duplo clique na seta que fica aqui abaixo da célula, tá? Nessa cruzinha aqui, quando forma essa cruzinha, se eu der um duplo clique, ele vai preencher todo o intervalo abaixo. Então, quando ele faz o auto preenchimento, ele joga o mesmo valor, ele não vai jogar os valores das células vizinhas, tá? Ele vai jogar o valor daqueles elementos que estão no array, tá? E quando eu tenho uma célula que contém um intervalo, ela não contém um array, ela contém um intervalo, como esse aqui, F4 a G4, eu posso selecionar aqui o intervalo e apertar a tecla F9. Assim, aquele intervalo vai ser transformado em array. Vamos fazer aqui o seguinte: eu quero que nessa célula apareça a quantidade de vassouras. Então, eu vou aqui inserir a função procv. Vou então colocar o valor procurado. Eu quero procurar por vassouras. A matriz tabela, eu quero esta tabela aqui. Vou selecionar o intervalo da tabela. O número de índice da coluna que eu quero pegar o valor é a coluna 3, que eu vou pegar esse valor aqui, 3. E agora, se eu quero a correspondência exata, né, eu quero o valor exato, então eu vou aqui colocar 0. 0 é para correspondência exata. Então, apertando Enter aí, nós vamos ter 0 ou falso, tá? Tanto faz, indica a correspondência exata. Então, aqui eu tenho um intervalo A1 a C5 e eu quero que esse intervalo apareça na forma de array. Então, eu vou apertar a tecla F9 e aí é transformado em um array, tá? Então, mesmo apagando aqui, eu vou obter aí o mesmo valor. O valor se mantém porque ele guardou o valor aqui do array. Se eu utilizar a fórmula do procv com um intervalo e não com um array, aí já não mantém o valor, tá? Então vamos ver, procv, valor procurado, vassoura, matriz da tabela, essa tabela aqui, número da coluna 3 e 0 para valor exato. Então, aí me dá também o número 18, tá? Só que se eu apagar aqui o meu array, eu vou perder o valor da soma, tá? Aqui se perde o valor, tá? Então, temos aqui uma tabela com nome, data de nascimento e o ano em que estamos aqui, 2012. Então, subtraindo o ano da data de nascimento, eu obtenho a idade de cada um dos nomes aqui. Agora, eu quero aqui saber qual é a menor idade, tá? Então, se nós visualizarmos aqui, a menor idade vai ser a da Carla aqui, porque ela nasceu em 1988, ela tem 24 anos, tá? Então aqui para mim deverá aparecer o valor 24. Então eu vou pegar a fórmula mínimo e vou
Então, selecionar o que? Vou pegar o mínimo do ano menos o mínimo da data de nascimento e aí apertar Enter. Como nós já sabemos, tem um erro aqui, ele não consegue calcular porque eu informei para ele 2 arrays. Então, vamos apertar agora Ctrl Shift Enter para corrigir esse problema e indicar para o Excel que estamos lidando com arrays, tá? Então aí, agora sim aparece aqui o número 24. E aqui na fórmula são inseridas as chaves, tá? Uma chave aqui no final, uma chave no início. Que agora eu quero saber qual é a maior idade. Então agora eu vou utilizar a fórmula máximo. Vou então selecionar o ano menos a data de nascimento. Vou apertar Enter e agora vou apertar F2 para voltar lá para a fórmula e vou aqui apertar Ctrl Shift Enter. Agora sim, a maioridade deu o valor 44. Vamos conferir se está correto. A maioridade aqui é de 1968, justamente 44 anos. Temos aqui a situação de uma escola cuja média é 7. Só que essa escola trabalha com 3 trimestres. Tá? Aqui saiu errado, saiu bimestre, mas na verdade são trimestres. O primeiro trimestre tem peso 1, o segundo trimestre tem peso 2 e o terceiro trimestre tem peso 3. Isso significa o seguinte, que eu vou pegar a média do primeiro bimestre e multiplicar por 1. A média do segundo bimestre multiplicar por 2 e a média do terceiro trimestre, na verdade, multiplicar por 3. Então, o que vai ocorrer é o seguinte, eu vou ter aqui 7 mais 14 mais 21, dando uma média mínima de 42. Tá? Então, o aluno, para ser aprovado no ano, ele tem que ter uma média mínima de 42. Somando os 3 valores aqui que ele obteve nos trimestres, multiplicados pelos seus pesos, eu vou ter então a média global desse aluno, tá? Só que a média global, ela não engloba só uma disciplina, ela engloba todas as disciplinas. Ou seja, se o aluno tirou 8 em uma disciplina e tirou 6 em outra, esse 8 vai compensar os 6, dando uma média de 14. Então, ele ficou com 7 nas duas, digamos assim, tá? Então uma disciplina acaba compensando a outra, tá? Isso aí vai formar o que é chamado de média global, tá? Então a média mínima para passar de ano é 42, tá? E aqui, então, eu vou pegar a média global, ver se ela é maior que a média mínima. Se for maior ou igual, o aluno está aprovado. Se for menor que a média mínima, o aluno vai estar reprovado, tá? Então, como fazer essa fórmula aqui utilizando array? Eu vou ter o seguinte, vou pegar
a fórmula média. Vou pegar esse intervalo aqui, vou multiplicar pelo seu peso, mais esse outro intervalo aqui, vou multiplicar também pelo seu peso, e vou pegar esse terceiro intervalo e vou também multiplicá-lo pelo seu peso. Então vamos ver se agora dá certo. Novamente o valor, aí eu aperto F2, Ctrl Shift Enter, e agora sim a média global foi superior à média mínima, então o aluno está aprovado. Agora nós vamos utilizar a fórmula transpor. O que é transpor? Transpor é transformar as colunas em linhas e as linhas em colunas, tá? Então aqui nessa tabela temos 4 colunas e 12 linhas. Então eu vou aqui selecionar um trecho de 4 linhas e 12 colunas e vou colocar a fórmula transpor. Aí eu vou selecionar o array, que seria a minha matriz aqui, a minha tabela, e vou então apertar Enter. E agora vou voltar aqui e vou apertar Ctrl Shift Enter, tá? Então aqui F2, Ctrl Shift Enter. Então essa fórmula transpor, ela lida com arrays, tá? Então por isso tenho que utilizar o Ctrl Shift Enter. Vocês vejam aqui as chaves, tá? E aqui, como algumas células não tinha dados, ela retorna o valor 0, tá? Só que se eu quiser apagar, não consigo. Vem a mensagem: você não pode alterar parte de uma matriz, tá? Então tem algumas desvantagens em transpor os dados. Também não posso formatar como tabela. Então talvez uma solução seria copiar aqui, depois jogar só os valores para outro local. Aí aqui sim eu posso formatar como tabela. Posso alterar, posso excluir coisas que utilizando a fórmula transpor eu não consigo. Posso aqui ter um pouco mais de liberdade, tá? Aí eu posso apagar, posso alterar os valores, tá? Sendo que aqui onde eu utilizei a fórmula transpor não é possível. O que eu posso fazer aqui é formatar na mão. O mesmo efeito disso aqui seria pegar essa tabela aqui, copiar e colar aqui, mas colar o especial, colar especial. Aí aqui eu quero colar só os valores e aqui eu marco transpor. Aí seria o mesmo que pegar daqui e colar só os valores aqui, tá? Tem aqui uma tabela com nome, data de nascimento, ano e idade. E eu quero saber quantas pessoas têm até 10 anos, até 20 anos, até 30 anos, até 40 anos e até 50 anos. Para saber isso, eu posso utilizar a fórmula da frequência, a função frequência, tá? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como essa
função trabalha. Ela trabalha da seguinte forma: eu tenho uma matriz, preciso de uma matriz com os dados e uma outra matriz com os intervalos que eu quero trabalhar, tá? Então, a minha matriz de dados vão ser essas duas colunas aqui da tabela, tá? Que eu vou ter o ano e a data de nascimento. E os intervalos, vou ter essa outra matriz aqui, que os intervalos vão ser de 10, 20, 30, 40 e 50 anos, tá? Então, vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como vai funcionar, tá? Então, eu vou ter aqui o seguinte: vou digitar frequência, tá? E vou selecionar o que? A matriz dos dados. A matriz dos dados vai ser essa aqui, que é o ano, menos a data de nascimento, e depois da matriz dos dados eu tenho um ponto e vírgula. Aí vem a matriz bin. Essa matriz bin é justamente os intervalos, tá? Matriz bin vai ser essa aqui, tá? Então aí vou fechar aqui e também eu tenho que apertar Ctrl Shift Enter, tá? Porque essa função frequência, ela trabalha com arrays, tá? Então, apertando aí Ctrl Shift Enter, eu tenho aí, ó. Vou ter aí quantas pessoas têm até 10 anos? Nenhuma. Quantas pessoas têm até 20 anos? Uma. Quantas pessoas têm até 30 anos? Duas. Quantas pessoas têm até 40 anos? 5. E quantas pessoas têm até 50 anos? 2. Tá? Então vamos verificar aqui, ó. Nenhuma é menor que 10. 20 anos. Eu tenho aqui uma pessoa, tá? 30 anos, ou seja, de 20 a 30 anos. Quantas pessoas eu tenho? Tenho duas aqui, ó, 24 e 25. Agora, de 30 a 40 anos, quantas pessoas eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 39, 1, 34, 2, 37, 3, 39, 4 e 32, 5, tá? 5 pessoas que vão ter de 30 a 40 anos. E de 40 a 50 anos, quantas pessoas? Vou ter aqui, ó, uma de 45 e uma de 44. São 2 pessoas. Temos aqui uma tabela com 4 vendedores, os meses do ano e o valor de suas vendas a cada mês. Nesta tabela eu vou fazer uma seleção dos dados que estão aqui nessa outra tabela. Então aqui eu vou fazer para cada vendedor, eu vou mostrar qual é o maior valor, o menor valor, a média dos valores e o total das vendas de cada um dos vendedores. Então vamos lá. Para obter o maior valor, eu posso utilizar a função máximo e vou combinar com a função C. Por quê? Porque eu não vou pegar um máximo, né? Eu não vou pegar o maior valor daqui, eu vou pegar o máximo somente se o vendedor for a Ana aqui, no caso dessa linha, tá? Então por isso é que eu tenho que usar a função C. C, teste lógico. Teste lógico é o seguinte: se este vendedor for igual a esse aqui,
Então ele vai pegar esses valores aqui, tá? Os valores que coincidirem aqui. E aí, como estou informando o array, então eu tenho que apertar Ctrl Shift Enter, tá? Como eu também formatei como tabela, ele já faz os cálculos aqui, né? Já faz o preenchimento automático. Menor valor, eu utilizo o mínimo, a função mínimo, também combinada com a função C. Então, se o vendedor daqui for igual ao vendedor daqui, então eu vou pegar esses dados aqui. Agora eu vou apertar Ctrl Shift Enter. Agora a média, a fórmula média, só que combinada com a função C, né? Então a função média combinada com a função C. Então se esse nome aqui for igual a esse nome aqui, então eu vou pegar esses valores aqui, não esquecendo de apertar Ctrl Shift Enter. E aqui o valor total eu vou usar a função soma C. Qual é o intervalo? O intervalo é esse aqui, tá? E qual é o critério? O critério é que o vendedor seja esse aqui. E qual é o intervalo da soma? O intervalo da soma é esse aqui. Então aí não preciso apertar Ctrl Shift Enter para a função soma C, tá? Então aí só apertar Enter que ela já calcula. Então vamos conferir alguns dados, ver se estão corretos. Por exemplo, o total da Paula deu 1.800. Então vamos ver aqui, 800, 1.800, está correto. A média do Marcos deu 800. Então o Marcos ele vendeu quanto? Vendeu 1.200, 2.400. Dividido por 3 dá 800. O João teve o menor valor 300. Realmente aqui o João, o menor valor dele foi 300. E a Ana, o maior valor dela foi 900. Então realmente aqui a Ana obteve como maior valor 900. Algumas escolas trabalham com o sistema de 3 notas, descartando a menor das 3 e fazendo uma média entre as duas maiores notas. Então, eu posso utilizar aqui a função média, a função maior e informar aqui o intervalo. Só que aí ele vai pegar apenas o maior elemento desse intervalo. Só que eu queria os dois maiores elementos. Então eu posso fazer isso através do uso de array ou matriz, tá? Então eu vou informar que eu quero o maior elemento e quero também o segundo maior elemento, tá? Então aqui o meu array ele tem 3 elementos. Só que eu estou pedindo para ele considerar só o primeiro elemento, ou seja, o primeiro aqui é o maior. E o segundo elemento, que é o segundo maior, tá? Vou aqui fechar 2 parênteses e aqui nós temos a média entre 9 e 8, tá? Porque 9 e 8 é igual a 17, dividido por 2 é igual a 8,5. Então notem que aqui eu separei os dois elementos do array por
barra ao contrário, tá? Eu vou usar barra ao contrário quando o array estiver localizado na horizontal, tá? Se o array estiver localizado na vertical, aí tem uma pequena alteração. Então vamos lá, a fórmula é parecida, eu vou usar a função média, a função maior, vou informar o intervalo, ponto e vírgula, vou informar o array entre chaves, só que agora eu vou usar o ponto e vírgula para separar os elementos. Por que ponto e vírgula? Porque agora os elementos estão na vertical, tá? Então na horizontal é barra ao contrário e na vertical é ponto e vírgula, tá? Então vejam aí o mesmo resultado. Eu vou mostrar como encontrar o número da linha e o número da coluna do menor elemento de um array. Só que dentro de um array, o menor elemento pode vir repetido, ou seja, pode aparecer mais de uma vez dentro do array. Então, vamos ter que nos precaver em relação a isso e, dentro da fórmula, deixar demonstrado se realmente queremos o primeiro mínimo, ou seja, aquele mínimo que aparece primeiro no array, ou se queremos o último mínimo, ou seja, aquele mínimo que aparece por último no array. Então, se eu quiser o primeiro mínimo, eu tenho que usar essa fórmula aqui que começa com mínimo. Se eu quiser o último mínimo, eu tenho que usar essa fórmula aqui que começa com máximo. Então, eu vou explicar esta segunda fórmula aqui. Como as quatro fórmulas são muito parecidas, compreendendo a segunda, automaticamente já se compreende as outras três, tá? Então vamos lá. O que ele vai fazer primeiro? Primeiro, ele vai encontrar o mínimo valor dentro da matriz. Então, vai percorrer toda a matriz, vai encontrar esses dois mínimos, o número 3 aqui e o número 3 aqui. Tá? Então, ele começa executando essa parte aqui do meio da fórmula. Tá? Só que essa parte do meio, ela vai encontrar o mínimo quantas vezes ele aparecer dentro da matriz. Tá? E esse outro mínimo aqui, por que repetir mínimo duas vezes? Porque esse aqui encontra vários mínimos e esse aqui encontra o mínimo do mínimo, tá? Ou seja, se houver mais de um mínimo, tá? Ou seja, se aquele valor mínimo estiver repetido, então esse mínimo aqui de dentro vai encontrar todos os mínimos. Mas esse mínimo aqui de fora vai dar aquele que ocorre primeiro no array, tá? Aquele que aparece primeiro no array. Então ele começa aqui da linha 1, coluna 1 e vai percorrendo, e aquele que aparecer primeiro é que esse mínimo aqui de fora vai nos dar. Ele vai nos dar a linha desse primeiro aqui, que seria a linha 2, tá? Então, quem dá a linha é essa função linha aqui, tá? Mas quem localiza o valor são esse mínimo de dentro, que localiza todos os mínimos, e esse mínimo de fora, que localiza o primeiro mínimo, tá? Então, justamente porque podem haver mínimos repetidos, é que eu utilizo essa estrutura aqui do C, tá? Então ele vai comparar se cada elemento da matriz é igual ao elemento mínimo, e aí ele vai gerar uma outra matriz, tá? Então 22 é igual ao mínimo? Não, então ele coloca falso.
39 é igual? Não, falso. 18 é igual? Não, falso. 3 é igual? Sim, verdadeiro. Então ele vai gerar essa outra matriz aqui, ó, de verdadeiros e falsos, tá? Então só vou ter dois verdadeiros aqui. Na primeira coluna, segunda linha, e na segunda coluna, quarta linha, que vão ser esse verdadeiro aqui e esse verdadeiro aqui, tá? Só que em computação, em informática, falso é a mesma coisa que zero e 1 é a mesma coisa que verdadeiro, tá? Então, ele gera a matriz de falso e verdadeiro, mas quando ele tiver que fazer alguma operação, ele transforma os verdadeiros em uns e os falsos em zeros, tá? Então, essa matriz aqui é equivalente a essa, é a mesma matriz, tá? São os mesmos valores. Agora, depois que ele comparou, ele vai montar a matriz das linhas, tá? Que é essa matriz aqui, ó. Essa parte aqui do meio ele já fez, então agora ele vai montar essa matriz aqui, que é a matriz apenas das linhas, tá? Então, se eu tenho uma matriz com 6 linhas, ele vai montar aqui, ó, uma matriz de 6 elementos, tá? Depois, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar essa matriz das linhas pela matriz que ele gerou aqui quando ele comparou se o mínimo era um dos elementos aqui, tá? Ele foi comparando elemento a elemento se era o mínimo, gerando essa matriz. Mas por que multiplicar uma matriz pela outra? Bom, é uma forma de eliminar os elementos falsos, ou seja, aqueles elementos que não são mínimos, tá? Por quê? Porque qualquer número vezes zero é igual a zero. Então, se o resultado da multiplicação der zero, indica que ali não tem um mínimo. Então, não é necessário retornar a linha daquele elemento ali que está com zero, tá? Só vai ter necessidade de retornar a linha daquele elemento que der aqui um resultado maior que zero, tá? De 1 para cima. Então ele vai multiplicar essas duas matrizes aqui. Então eu vou ter aqui 1 vezes 0, 0, 0, 0 vai dar 0. Agora 2 vezes 1, 2. Então ele coloca aqui 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Então ele encontrou uma série de zeros, encontrou um 2 e um 4. Tá? Então esse 2 e esse 4 são o que? É o resultado da multiplicação da linha pela matriz aqui. Só que na verdade esse 2 e esse 4 já são os números das linhas, tá? Porque esse 3 aqui está na linha 2, então aqui ó, já me retornou o valor 2, que é o valor da linha, o número da linha. E aqui esse outro mínimo, ele está na linha 4, então aqui já me retornou o valor 4, que é o número da linha em que está esse outro mínimo aqui. Tá? Então agora é que esse mínimo de fora vai considerar qual é o menor valor aqui entre o 2 e o 4. É o 2. Só que aí nós vamos ter o seguinte. Esse 2 e esse 4 são maiores que o 0. Ah, então vai retornar 0? Não. É aquele sistema. Esse 0 aqui, na verdade, ele é falso, tá? Então o mínimo não vai retornar um valor falso, ele só retorna um valor que é verdadeiro, tá? Por quê? Porque a função mínimo, ela retorna o valor mínimo, tá? Esses outros, onde tem 0 aqui, significa que não são mínimos, então ela não vai retornar esses valores. Porque a função dela é retornar só os mínimos. Então, ela vai considerar só o 2 e o 4. Considerando o 2 e o 4, qual é o menor? 2. Então, qual vai ser o resultado dessa fórmula?
2. Está indicando que o primeiro mínimo aqui está na linha 2. Tá? Algo parecido é feito nessa primeira fórmula, só que agora ele vai dar o último mínimo. Por que o último? Que agora, em vez de começar com o mínimo, eu comecei com o máximo. Então, a fórmula máxima aqui, considerando o 2 e o 4, qual que é o máximo? 4. Então, ele vai retornar a linha 4, que é a linha do último mínimo. Tá? E aqui faz algo semelhante, só que agora para as colunas, tá? Então aqui em vez de linha eu tenho colunas, tá? Só que o processo é o mesmo. E aí nós temos então o valor das linhas e das colunas, tá? Sendo que aqui eu tenho coluna 1, que é a coluna do primeiro mínimo, e a coluna 2 é a coluna do último mínimo, tá? Aqui eu começo aqui a fórmula com a função máximo. Então está aí o processo, a explicação das fórmulas, tá? Só não se esqueça o seguinte: quando digitar uma dessas fórmulas em algumas células, como essas fórmulas têm arrays, tá? Ó, elas têm os arrays aqui aparecem 3 vezes, tá? É o mesmo array, só que ele aparece 3 vezes. Então é necessário, ao terminar a digitação da fórmula na célula, apertar as teclas Ctrl, Shift e Enter, tá? Que aí ele vai compreender que estamos lidando com arrays, e aí não vai dar aquele erro que aparece a palavra valor. Então agora temos uma tabela aqui com anos e meses e valores referentes a esses anos e meses. Eu gostaria agora de localizar em que ano está o menor valor e em que mês está o menor valor. Para localizar, eu posso utilizar a função índice. Então, eu vou começar agora demonstrando para vocês como utilizar a função índice. Então, eu vou utilizar aqui o inserir função para ficar mais fácil de vocês visualizarem como funciona esta função. Essa função pede uma matriz. Qual é a minha matriz? É esta aqui, que vai de A1 a E7. Agora, qual é o número da linha em que está o ano? O ano está na linha 1, que é essa primeira linha aqui. E qual é o número da coluna? O número da coluna é por aquela fórmula que nós já conhecemos, aquela fórmula do mínimo, que encontra qual é a coluna em que está o valor mínimo. Então, essa fórmula já é nossa conhecida. Eu vou começar a redigitá-la aqui, tá? Então é mínimo, aí eu vou ter C, depois eu vou ter o B2 ao E7, B2 ao E7, aí eu vou ter o seguinte, igual a mínimo, B2 a E7, e agora vem a função da coluna de B2 a E7 também. B2 a E7. Agora é só fechar os parênteses. Tá? Então, aí vai me retornar já, vocês podem ver aqui, ó, já está me retornando o valor 2003, que é justamente o valor do ano que eu quero. Tá?
Então, como é uma fórmula que contém arrays, nós vamos precisar apertar Ctrl Shift Enter, tá? Vocês vão ver que vai dar um erro aqui agora, ó. Olha lá, valor, tá? Mas aí é só apertar F2 e Ctrl Shift Enter, que aí ele já me retorna o ano, tá? Agora vamos para o mês. O mês é semelhante, só que agora eu não quero retornar a linha 1. Eu quero retornar a coluna 1, tá? Então vamos lá, índice, aí eu vou aqui no inserir fórmula, para vocês poderem visualizar qual é a matriz. A matriz é esta. Qual é o número da linha? O número da linha é aquela função lá do mínimo que encontra o número da linha, tá? Então, eu vou lá, de novo, a mesma fórmula, mínimo C B2 a E7 igual a mínimo B2 a E7 de novo agora sim vem a função linha, lim B2 a E7 novamente. Aí vou fechar os parênteses, tá? E agora falta o que? Falta o número da coluna. Então vejam aqui, ó, que ele já está me dando a linha 3, tá? Porque o valor mínimo aqui está na linha 3. Agora só falta o número da coluna que eu quero retornar. Qual é a coluna? Coluna 1, tá? Então vejam aqui que ele já está aparecendo o valor fevereiro, tá? Aí eu vou apertar OK, vai dar o erro. Aí eu aperto F2 e Ctrl Shift Enter. Então assim eu já consegui o valor do ano em que está o mínimo e o mês em que está o mínimo.